meu som está bom ou... Tá. Silêncio agora. Ok, podes. Sejam bem-vindos ao Ideias Próprias, o programa de debate semanal. Agradeço então desde já aos nossos convidados habituais, como já conhecem, Dr. Miguel Lemos, Presidente da Administração, do Conselho de Administração das Águas de Gaia, Dr. Nuno Camilo, Jurista e Empresário, e o Engenheiro António Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo da AMAR Gaia. Começamos então pelo primeiro tema, a Associação Nacional de Municípios Portugueses aprova acordo de descentralização de competências com o Governo, após o Conselho de Ministros extraordinário. A Ministra de Coesão Territorial, Ana Brunhosa, anunciou que foi então aprovado o acordo entre o Governo e a Associação Nacional para a descentralização de competências, considerando-se então tratar da maior reforma administrativa dos últimos 50 anos. Dr. Miguel Lemos, que benefícios esta medida pode trazer para a sociedade civil? Bom, nós na semana passada falávamos mesmo da necessidade de haver reformas no país e, portanto, aqui esta é também, a meu ver, uma importante reforma, porque julgo que o cidadão ganha com políticas de proximidade, como temos vindo a assistir em muitas outras áreas. Portanto, o país há muito que discute a questão da regionalização, há muito que discute a questão da descentralização de competências, infelizmente pouco tem sido avançado nessa área e finalmente vemos o chegar a acordo entre o Governo e as autarquias, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para de facto esta reforma da descentralização administrativa. Bom, foi um processo complexo, como sabemos, certamente acompanhámos, não temos tempo para debater em profundidade aqui o que é que aconteceu para atrasar tanto o acordo. Obviamente que o principal que estava em xeque prende-se com o envelope financeiro e, portanto, quem recebe competências, obviamente que se não recebe o respectivo envelope financeiro, de certa forma também acaba por haver aqui um desinvestimento encapotado e, portanto, o facto de haver um acordo entre os municípios e o Governo significa que chegou-se a um consenso sobre as condições necessárias para essas competências. Como digo, não temos tempo para discutir o problema que aconteceu, mas queria felicitar o acordo, porque isso sim é o mais importante, porque julgo que os cidadãos vão ganhar com políticas de proximidade nas escolas, vão ganhar com políticas de proximidade nos centros de saúde, em que determinadas situações de infraestruturas possam ser resolvidas mais rapidamente. Temos o caso, que aí já é mais consensual, por exemplo, da descentralização de competências, da gestão das praias para os municípios. Essa já estava a funcionar e está a correr muitíssimo bem e, portanto, não houve problema absolutamente nenhum. E há uma resposta realmente de maior proximidade e, portanto, aquilo que eu desejo é que isto possa ser um início de maior reforço, de facto, do poder local em matéria de responsabilidade de políticas públicas e que não se fique só, e esse é o receio que tenho, não se fique só pela política do prego e da fechadura e do vidro. O que é que eu quero dizer? Que isto não seja apenas uma reforma para quando se parte um vidro numa escola, vá à Câmara a correr mudar o vidro, ou quando tenha um problema numa fechadura vá mudar, mas que possa precisamente ganhar-se competências do ponto de vista até educativo, consoante, obviamente, as características da região, mas que todos sabemos que não queremos perder, não queremos criar aqui desconformidades com o país, não queremos ter educação de primeira nem de segunda, mas acho que uma certa competição regional pode todo o país ganhar, porque como ganhou com outras políticas de descentralização. Dr. Nuno Camilo, uma ronda de negociações, mas também que passa por muitas cedências da parte do Governo. Eu acho que a maior cedência foi por parte dos municípios, não é? E vimos que alguns municípios, nomeadamente o município do Porto, da Trofa, e há mais alguns aqui da área metropolitana que mostraram algum desconforto. E posso-vos dizer que eu há tempos estive num almoço em que estava um presidente de Câmara, que não é relevante dizer quem era, em que ele explicava que o que acontecia na realidade é que o Governo fazia a transferência de competências, mandava o envelope financeiro, mas era para os recursos humanos, ponto. Mas os recursos humanos não se cingem só aos colaboradores que vêm das escolas, por exemplo.
há também um acréscimo dos recursos humanos para, por exemplo, gerir esses recursos humanos. Isto parece um contrassenso, mas vejamos o seguinte, um universo, um conselho que possa acolher 2 ou 3 mil professores, vai ter que reforçar a sua equipa de recursos humanos para tratar da gestão dos recursos humanos destes 2 ou 3 mil professores e trabalhadores das escolas. E o Governo não estava a pôr no envelope financeiro estes custos, que são custos indiretos, por assim dizer, com a transferência. E depois também havia outros custos que não estavam a ser prevenidos. Eu considero, essencialmente, que estas políticas de proximidade são relevantes. O Poder Central, muitas vezes, tem dificuldades porque a gestão, muitas vezes, é a gestão do Excel, o que torna o distanciamento difícil para ter alguma especificidade a algumas realidades, e fico contente que isso aconteça e que haja aqui uma estratégia, acima de tudo, e uma consonância, nomeadamente com as CIMs e com as áreas metropolitanas, relativamente à estratégia que devem tomar. E isto porquê? Porque os municípios, por muito que nós queiramos, temos presidentes de Câmara que têm visão estratégica e mundo, e temos outros que, infelizmente, nós vemos o desenvolvimento de alguns concelhos em relação a detrimento de outros. Portanto, é óbvio que nós não vamos escolher os presidentes de Câmara, aí agora vêm competências novas, não tem competência, você vai-se embora, ele é eleito democraticamente, mas que devia haver aqui uma parcimónia com as áreas metropolitanas e com as CIMs muito maior para esta delegação de competências. E dizer também que neste momento eu estou expectante é quando for as competências relativamente à área da saúde, porque aí sim eu quero ver o que é que o Governo vai querer fazer, porque a educação não é tão difícil, por assim dizer. Agora, quando for a saúde, eu vou ver se há e se algum dia vamos chegar lá. Concorda com tudo o que foi dito? Também esta preocupação relativamente à área da saúde? Sem dúvida. Eu até espero é que, relativamente à saúde, não vamos aumentar ainda mais, diria, as desigualdades, porque neste momento constrói-se um hospital e é a tutela que o constrói, que financia. Agora, quando for para um interior, que se o cheque não o levar a acompanhar esse valor, quero ver quem é que lá constrói um hospital. O município não terá capacidade para isso. Por isso, eu digamos, em atalho foi-se dizer que o acordo, 100% de acordo, acho que é nos últimos 50 anos, sem dúvida, a descentralização, se calhar é o maior passo que podia ter sido feito em dar destaque aos municípios, porque são eles que têm o poder de proximidade. E eu até diria que trazia aqui uma analogia. Nos anos 80 nasceram pela primeira vez as associações de desenvolvimento local. E com elas foram criadas com propósito, aliás, o nome diz tudo, promover o desenvolvimento local. Ora, é óbvio que as associações não têm o cheque que, supostamente, os municípios vêm a ter. Ora, isso, já na década de 80, foi visto que, em termos geográficos, era preciso colocar ao serviço de quem conhece o território, quer em termos de ação social, quer em termos de educação, quer em termos de saúde, quer em termos até do empreendedorismo, ou até outras políticas económicas e financeiras, que conhecem as realidades. E muitas das realidades, elas são constantemente adaptáveis, porque se fecha um nicho de empresas, abre noutro empreendimento, é preciso, nesse empreendimento, dar um apoio. Por isso, 100% de acordo com o acordo. A minha questão é como é que vai ser operacionalizado esse acordo e o financiamento que cada município vai ter para aplicar o projeto. Retomamos um tema que tanto debatemos em programas anteriores, o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu. Subiu as taxas de juros na zona euro em cerca de 50 pontos base. O aumento das taxas de juros é o primeiro em 11 anos e, a par da decisão, a autoridade monetária vai avançar com uma nova ferramenta anti-crise. Dr. Nuno Camilo, o que é que levou o Banco Central Europeu a adotar esta medida? Eu acho que eles tomaram esta medida porque estão com miopia galopante económica, não é? Porque o Banco Central Europeu, neste momento, diz que não vê recessão, ok? Nós vemos o desemprego com taxas elevadas,
vemos as famílias com estrangulamento financeiro, não é só em Portugal, é em toda a Europa, vemos os custos da energia aumentar consideravelmente, vemos também os custos de contexto no que diz respeito a matérias-primas e a produtos alimentares a subir, e o Banco Central Europeu diz que não vê recessão nenhuma, que está tudo tranquilo, subiu 50 pontos percentuais, o que neste momento podemos ter um agravamento próximo de 100 euros nos empréstimos da habitação, o que é considerável, e a grande novidade é tal ferramenta, o tal mecanismo, para comprar dívida aos Estados. E nós vemos, por exemplo, a questão do Estado de Itália, que neste momento está numa situação de limbo, porque, na verdade, existe a possibilidade de admissão ou não do primeiro-ministro italiano, e isto vai agravar a situação económica na Itália. Ainda por cima, a Itália é um dos países da Europa que tem uma das dívidas maiores, apesar de ser dívida interna, tem uma dívida das maiores. E isto, nos 4 pressupostos que a senhora Presidente do Banco Central Europeu definiu, é um dos problemas para haver intervenção. O que significa que nós não vamos ter as rotativas a trabalhar, mas vamos ter o Banco Central Europeu a comprar dívida para tentar tapar o problema. Eu devo dizer que, neste momento, já não via o dólar equiparado ao euro há muitos anos. O que isso é outro sinal de fraqueza da economia europeia. E depois, se nós repararmos o que aconteceu nos Estados Unidos, é óbvio que eles têm uma perspectiva muito diferente da nossa. Nós temos uma forma de pensar muito mais conservadora e muito mais, eu diria que até retrógrada nesta matéria, porque os Estados Unidos, quando a crise, não a crise do subprime, mas a crise com o Covid começou, eles injetaram dinheiro na economia de maneira a tentar travar aquilo que seria um pântano económico. E acho que o Banco Central Europeu tem que mudar o chip de maneira a conseguir dar aqui um incremento, porque, na verdade, a Europa, para mim, eu continuo a dizer que a Europa é o parque de diversões do mundo, não é? Porque nós matérias-primas não temos o problema do gás, que estamos dependentes muito da Rússia, os custos de contexto e as leis laborais que nós temos na Europa toda são muito mais exigentes do que aquilo que é no resto do mundo. Aquilo que são as relações comerciais e empresariais, nós temos uma taxas e taxinhas e carga fiscal muito maior, o que faz com que nós não tenhamos competitividade. Portanto, temos que rapidamente mudar este registro, sob pena de entrarmos e mergulharmos aqui numa depressão económica profunda, na minha opinião. Dr. Miguel Lemos, concorda com esta alteração de Ora pensamento? bem, por muito que nos custe, esta subida das taxas de juros é uma resposta ao aumento da inflação. Nós já debatemos isto noutro programa anterior, e efetivamente agora recentemente concretiza-se a subida da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, e lamentavelmente temos que assumir que é uma ferramenta macroeconómica para tentar estancar a inflação. E, portanto, o Banco Central Europeu, do ponto de vista macroeconómico, fez o que lhe competia. Agora, cria um problema agravante, um problema acessório àquele, juntando ao problema da inflação, que é, efetivamente, para o cidadão, há mais um problema. Para além do aumento do custo dos preços, ainda tem o aumento do custo dos seus créditos contraídos por via da taxa de juros. Portanto, eu estou convencido que o Banco Central Europeu terá mesmo que criar mecanismos de combate à crise. O mecanismo aqui já referido de compra de dívida é, de certa forma, um mecanismo de injeção de dinheiro na economia, por outra via, porque os estatutos do Banco Central Europeu não permitem ter políticas monetárias. Portanto, eu julgo que este aumento da taxa de juros, por muito que nos custe, e lamentavelmente, e vai ser tremendamente penalizador para as populações, mas eu diria que era quase inevitável que acontecesse. Digo isto do ponto de vista económico, claro.
do ponto de vista social, obviamente que lamento imenso que isto esteja a acontecer. Agora, do ponto de vista económico, eu acho que era mesmo inevitável. Aguardo e espero que o Banco Central Europeu traga rapidamente para cima da mesa o tal mecanismo de apoio à crise, para que possa, de certa forma, aliviar e trazer aqui um paliativo ao problema que vamos ter e que vamos sofrer imenso com esta dupla subida da inflação e taxa de juros. Mas digo, o aumento da taxa de juros é um mecanismo económico de estancar a inflação, sob pena da inflação ser maior e assim ser ainda pior do que a subida da taxa de juros. Concorda com tudo isto, tanto com a opinião do Miguel Lemos, que vai um bocadinho de encontro, de um ponto de vista económico, do Nuno Camilo? É verdade que do mal ao menos, mas também dizer que eu estou curioso para saber qual será, sem dúvida, a nova ferramenta da anticrise. Mecanismo, sim. Essa é que é aqui a questão, porque todos nós sabemos que é um momento, eu diria que a Europa atravessa a maior dificuldade desde que foi criada. É hoje, não só pelo valor da taxa de inflação, mas também pelo conflito e a coesão da União Europeia, não digo que está em perigo, mas que de facto está sob um grande debate, até porque se as famílias começarem não tiverem o tal socorro, a contestação vai aumentar e, aumentando a contestação, como é óbvio, os próprios países terão alguma dificuldade em garantir que estas medidas sejam implementadas. Só para concluir, dizer que o Banco Central Europeu é óbvio que tem que fazer dar este passo com uma urgência e esperamos que este mecanismo seja aplicado o mais depressa possível, com o intuito de que o amortecimento do impacto nas famílias seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. Passamos então ao último tema, que é a taxa de natalidade em Portugal. O número de nascimentos em Portugal recuperou no primeiro trimestre deste ano. Apesar da recuperação, este é o primeiro trimestre do ano, com um número de nascimentos mais baixo desde 2014. Engenheiro Manuel Ribeiro, considera que há uma ligação entre a baixa taxa de natalidade e a procura de uma situação laboral estável e promissora? Eu diria que nós falámos aqui, já num dos programas, que a empregabilidade, e quando nós falamos em empregabilidade, falamos em projeto de vida. Se este projeto de vida é óbvio que também contempla a natalidade. Se não existir essa estabilidade, é óbvio que está associada à empregabilidade digamos, o incentivo, a motivação para que a taxa de natalidade possa vir a aumentar, ela é diminuta. Dizer o seguinte, e é bom que seja referido. Eu estive na semana passada num funeral de um caso que para mim diria quase que está em extinção ou algo do género, que é uma senhora que morreu com 92 anos e tinha 14 filhos. Estávamos 14 filhos no funeral e eu olhava para aquele cenário, digamos, para aquela família e diria, se calhar nós não voltaremos a ter uma família com 14 filhos. E eu diria, e a questão que se levanta é essa, mas porquê? Hoje nós temos mais condições de saúde, hoje há mais exames, hoje há mais segurança em terem filhos e é preciso criar aqui um debate a nível da sociedade. O que é que está aqui, digamos, a provocar e a pressionar, e isto seria um tema aqui para debate, como é óbvio, para muitos ideias próprias, mas de facto é preciso nós debruçarmos sobre isso. É óbvio que as famílias terem 14 filhos, estamos a falar digamos, em cenários, diria, impossíveis, mas é preciso debatermos porque
Por um lado, para ter uma ideia, em 2021 tivemos o recorde de negativo de saldo, ou seja, entre pessoas que morreram e pessoas que nasceram. Ou seja, isto preocupa-nos e deve preocupar a sociedade. Ora, há que, sem dúvida, haver aqui uma reestruturação, por exemplo, relativamente à mulher, o que é que, enquanto relativamente à mulher, enquanto mãe, que medidas podem ser feitas para que a mãe possa ter mais tempo para poder ter mais filhos, a questão da parentalidade também dar aqui um outro apoio e se calhar, porque não, a semana dos 4 dias, ficar com o quinto para poder até criar aqui mais estímulos. Ou seja, tudo isto é um debate que tem que ser colocado na sociedade para que de uma vez por todas se criam e com isto termino, e que nós não vamos ter uma resolução digamos, de inverter, apesar de, disse muito bem a Nádia, este primeiro semestre já temos mais nascimento relativamente a 2021, que é o pior caso, atenção que é o pior caso, mal seria se não tivéssemos, mas é de facto digamos, um tema que devemos colocar na sociedade. Sim. Dr. Miguel Lemos, existem muitos fatores, nomeadamente também associados à mulher, não só ter mais tempo aos filhos, mas também, se calhar, a forma como é vista no emprego, mas também um bocadinho, se calhar, a falta de reformas no sentido de tornar mais atrativo o nascimento de crianças. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver com a questão da conciliação da vida familiar e profissional. Não é? E, portanto, eu acho que já há muitas empresas que começam a ter nas suas próprias políticas sociais e até de responsabilidade social interna este tipo de conciliação da vida pessoal e profissional que é fundamental para que se consiga realmente resolver este problema. Porque o exemplo que o Manuel António Ribeiro aqui trouxe, eu julgo que hoje em dia é praticamente impossível. Quer dizer, não estou a ver nenhuma família a ter 14 filhos, porque a sociedade não permite. Quer dizer, nós temos hoje uma vida... devido ao planeamento familiar. Sem dúvida, a questão do planeamento familiar, é preciso ver se realmente obviamente, certamente que todos esses filhos tiveram todo o amor dos seus pais e tudo mais, mas é também preciso perceber se esses filhos foram todos programados ou não é? Quer dizer, portanto, hoje em dia temos a questão do planeamento familiar, temos uma sociedade muito mais exigente do ponto de vista profissional, e realmente aí sim, e eu acho que é um bom sinal de desenvolvimento, temos uma promoção da igualdade da mulher perante o homem em termos profissionais, temos mulheres a tomar posição em cargos, quer políticos, quer de gestão de empresas, quer cargos de destaque, e isso é de valorizar, e eu acho que deve-se valorizar, e portanto devemos promover essa igualdade entre homens e mulheres. E portanto, naturalmente que toda esta questão penaliza, de certa forma, a questão da natalidade, porque há uma questão, por muita igualdade que nós promovemos, e devemos promover cada vez mais, e os pais também têm que ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, também têm que ter as licenças de paternidade, etc., mas há uma questão que é impossível de resolver, que é biológica, é que efetivamente são as mulheres que dão à luz os filhos e, portanto, essa questão há de ser sempre assim. Agora, eu julgo, sim, que o problema da natalidade é um problema grave do país, porque hoje, voltando do 8 para 80, não é a questão dos 14 filhos, mas hoje o que nós estamos a reparar é que a maior parte, ou a tendência das famílias é ter um filho. Ou nem isso. Ou nenhum. A problemática é essa, não nenhum. E efetivamente há aqui uma lógica, mesmo os casais que têm um filho, para ter o segundo, fazem muitas contas e fazem muitos cenários. E o Manuel António Ribeiro tem razão. Hoje em dia temos muito mais coisas à nossa disposição e fazemos muito mais cenários e muito mais contas. Enfim, eu acho que passa, para terminar e para ser objetivo, passa por políticas de conciliação da vida familiar e pessoal,
passa por incentivos à natalidade, nomeadamente através das licenças de maternidade e paternidade. Obviamente passa por serviços de saúde, voltamos à questão sempre debatida nestes programas, serviços de saúde para que possam fazer um acompanhamento à natalidade, à mulher e ao processo de natalidade, e passa porque a sociedade perceba que realmente temos todos que trabalhar, temos todos que ter progresso nas nossas carreiras, mas também temos que olhar pelas nossas famílias e temos que ter espaço para tudo. Nuno Camilo, concorda com tudo o que foi dito? Bem, eu acho que o aumento da taxa de natalidade deve ser um fator externo, não é? A diminuição? Não, o aumento da taxa de natalidade que nós tivemos Nesta deve ser um fator que existiu. externo, não a políticas que foram lançadas. E isto porque, na verdade, as famílias estiveram muito mais enclausuradas e isso levou a que haja outro tipo de atividade. No entanto, tínhamos de ter alguma animação, senão não fazia sentido. Eu devo As dizer televisões que... estavam desligadas. Estavam desligadas. Eu diria que nós temos que pensar também que eu defendo que realmente as empresas, e deve haver legislação que possa promover estas evoluções e deve haver apoios. Há câmaras municipais que têm políticas muito direcionadas para cada criança que nasce naquele concelho, que eles pagam um valor, que apoiam nas escolas, não sei o que mais. Tudo bem. No entanto, é preciso perceber que quando nós fazemos leis de uma forma genérica e universal, elas, quando têm uma aplicabilidade, devemos ver a escala que elas têm. Que, por exemplo, uma empresa que tenha 2 ou 3 colaboradores, que fica sem uma colaboradora durante muito tempo e depois vai ter que contratar alguém para substituir, ok? E a contratar vai ter que ensinar, vai ter que dar recursos para essa pessoa aprender. E quando ela está a começar a produzir, vem a outra pessoa, não é? Portanto, nós temos que ver que as empresas também tenham capacidade para absorver isto. Porque se nós hoje pegarmos naquilo que é a legislação do trabalho, atenção, declaração de interesses, eu não estou contra a evolução. Agora, estou sensível a que haja evolução, mas que ela possa ser compaginável com a realidade e o contexto de cada empresa. Porque, por exemplo, as Águas de Gaia têm um universo de pessoas que, se tiver um colaborador que falhe, consegue ser compensado por outro. Mas uma empresa que tem 4 colaboradores, faltar 1 ou 2, é um 31, não é? Portanto, temos que ter este equilíbrio e este bom senso. Agora, acho que temos que ter não só medidas, até do ponto de vista fiscal, de maneira a que nós não tenhamos um problema que é termos que ir buscar recursos humanos fora do nosso país, que era o tema que nós tivemos no anterior programa, em que falávamos da dificuldade de recursos humanos, e isso, sem dúvida, hoje também as casas são muito mais pequenas, há um conjunto de fatores que nos levam a fazer com que as famílias tenham outras condições. E segundo há bocado eu e o meu colega Miguel, agora há Netflix, antigamente também não havia, não é? Hoje as casas são maiores. Não havia. Passamos agora, então, por último, ao destaque semanal. Manuel António Ribeiro, qual é o seu destaque? O meu destaque desta semana, queria aqui deixar uma homenagem ao piloto que faleceu no combate dos incêndios, deixando um menor, um funcionário da Força Aérea que, ao serviço numa causa, e muitas das vezes, infelizmente, tem acontecido com mão criminosa, perdeu a vida no combate aos incêndios. Este é o meu destaque desta semana. Miguel Lemos. Eu esta semana gostava de destacar uma exposição que está patente no Museu da Santa Casa da Misericórdia do Porto, exposição Lost Folio, e que é uma exposição que evoca a destruição provocada pelo Holocausto. É uma exposição que já percorreu 3 continentes e que agora chega a Portugal, portanto uma exposição de caráter internacional, e que está patente até o dia 20 de novembro, todos os dias das 10 às 18, e portanto eu irei fazer uma visita e julgo que todos deveriam fazer uma visita. Ficou então o convite para casa. Dr. Nuno Camilo? Eu fazia o destaque ao cumprimento daquilo que são as promessas eleitorais. O Dr. Rui Moreira prometeu que ia fazer um terminal intermodal e que ia recuperar o mercado bolhão. E acho que neste momento a obra está pronta. Uma já foi inaugurada, que foi o mercado, intermodal, que foi já inaugurado. Agora o mercado bolhão está previsto para setembro
e acho que nós devemos felicitar aqueles que prometem e cumprem, porque há muitos que anunciam e depois não fazem nada, não é? Neste caso, Rui Moreira fez, prometeu, cumpriu, temos que dar os parabéns. Então, um convite para a exposição e também para a visita ao mercado do Bolhão. O Ideias Próprias fica por aqui, regressamos então para a semana.